Olá, pessoal. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Outmarketing. Esse é o primeiro do ano de 2025. Para quem já nos acompanha há um bom tempo, vê a quantidade de webinar que a gente faz durante o ano e estar começando mais um ano, né? Mais uma série ali, digamos, de levar conteúdo para vocês, trazer novidades, tendências, assim como é um pouco do tema do webinar de hoje. E gostaria de começar me apresentando. Me chamo Leonardo Estiva, para quem ainda não me conhece, não participou de nenhum material ainda, nenhum webinar com a gente. Eu sou coordenador de marketing aqui da Outmarketing. E para quem não conhece também a Outmarketing é uma agência de marketing e vendas e CRM, focado no mercado de tecnologia e B2B, e a gente entrega diversas soluções ali para o mercado. Então, desde embalde, gestão e implementação de CRM, marketing de conteúdo, que é o tema do webinar de hoje, ABM, integração entre as áreas de marketing e vendas, então a gente fala muito de RevOps também, consultoria de marketing e vendas, conversacional, e aí a gente entrega outras soluções como gestão de redes sociais, performance e por aí vai. A Outmarket, para quem não sabe, foi eleita no ano de 2024 como a melhor agência para transformação digital em marketing e vendas pela RD Station. A gente foi reconhecida lá no RD Summit, um dos maiores eventos de marketing, vendas e inovação, né, da América Latina. E é uma honra para a gente estar presente mais um ano com vocês, levando conteúdo, levando conhecimento e agregando para as empresas de vocês. Então, contem com a Outmarketing mais um ano e vamos para mais um webinar. Hoje com convidados especiais, né? A gente sempre traz especialistas e hoje nós trouxemos especialistas da própria Outmarketing. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre conteúdo B2B em 2025, né? Falar um pouquinho das principais tendências e os desafios para o ano. Vamos abordar um pouco do cenário atual, né, do conteúdo B2B, as principais tendências, os desafios, né, de criar e também distribuir o conteúdo, que é um desafio muito frequente nas empresas, e estratégias e insights aplicáveis ali para você sair daqui já com um objetivo traçado ali, você conseguir de fato implementar algumas estratégias do que a gente passar para vocês. É, Hoje estamos presentes com três convidados da área de conteúdo, então a Aniele Ribeiro, líder de conteúdo aqui da Outmarketing, junto com a Fernanda Patti e o Raul, ambos estrategistas de conteúdo aqui também. Posso garantir que os três dominam muito do assunto, então queria agradecer a participação de vocês e partir para mais um webinar. A gente aguardou alguns minutinhos o pessoal conectar, tem gente chegando aqui ainda. Mas lembrando desde já que o webinar vai ficar gravado, depois a gente vai disponibilizar o link. É importante que vocês tenham convertido na landing page ali, que depois a gente vai divulgar aqui no chat. E bora lá para começar mais um webinar. Eu vou começar perguntando, né? E aí falando um pouquinho sobre, a gente fala muito sobre o futuro, né? Só que para a gente falar do futuro do marketing de conteúdo, a gente também precisa entender o cenário atual do conteúdo B2B. E aí, Anne, eu queria perguntar para você, o que você destaca da gente, né, do mercado, do cenário atual de conteúdo? O que você enxerga do que foi 2024 e o que tem atualmente ali no nosso cenário? Oi, gente. Primeiro eu queria agradecer, né? Mais um webinar. Queria agradecer o convite. É sempre uma oportunidade. Hoje eu estou especialmente feliz, né? A gente está falando de conteúdo. E eu estou aqui ao lado do meu time de conteúdo, né? Então são pessoas que amam conteúdo tanto quanto eu amo, né? A gente respira conteúdo aí. Então, estou muito feliz e empolgada. Léo, e se a gente for falar de qual o cenário atual, né? É até uma análise um pouquinho, acho que a gente precisa dar um passo atrás e pensar um pouco no comportamento mesmo do consumidor. Porque o conteúdo, a função básica dele, né, é conectar uma marca a seus clientes, ao seu público, né, à sua audiência. Então, nada mais justo que o conteúdo acompanhe muito esse comportamento do consumidor. Então, para a gente observar o cenário atual, a gente precisa entender e olhar um pouquinho para o nosso próprio comportamento, né? E quando eu falo consumidor, embora eu não seja uma consumidora B2B, todo comprador B2B é um consumidor também, é uma pessoa, né? Então, se a gente for parar para pensar, a gente tem um cenário onde a gente está cada vez mais impaciente e sem tempo. Então, isso acaba refletindo em como a produção de conteúdo tem que ser. E 2024 acho que mostrou isso muito, sim.
No nosso dia a dia, a gente percebeu que a gente precisou se reinventar, a gente precisou ser mais claro, mais direto, precisou olhar mais para as nossas personas para entender o que elas esperavam enquanto conteúdo. Então, essa pressa que a gente tem, essa impaciência, essa intolerância ao conteúdo ruim, né? Porque eu acho que hoje todo mundo aqui, quando se depara com um conteúdo que não é bom, a gente torce o nariz, fica meio assim, ai, não tá legal. Então, enquanto produtores de conteúdo, a gente precisa fazer essa análise. Será que o nosso conteúdo está se encaixando a essa expectativa, né? Então, acho que o primeiro cenário é isso, assim, a gente viu o comportamento do consumidor impactando muito nas nossas estratégias. O outro cenário, e aí acho que não é surpresa para ninguém, que eu acho que é legal a gente destacar, que foi a entrada definitiva, eu diria, né, da IA e de outras tecnologias na produção de conteúdo. Eu acho que isso realmente transformou um pouco a nossa rotina, nossa forma de analisar e produzir conteúdo. Então, a gente teve um boom de produção de conteúdo. Eu acho que hoje a quantidade está aí para provar, né? Então, assim, a gente tem muito conteúdo, em contrapartida, não tão estratégico, né? A gente teve esse gap aí. A gente ainda não aprendeu a usar a IA como deveria, talvez. E por fim, eu acho que para quem trabalha com conteúdo e SEO, né, que é o que a gente faz aqui diariamente, acho que não tem como não destacar que a gente teve um 2024 meio teste cardíaco, eu diria, né? Porque o Google foram muitas atualizações, os algoritmos eles se embolaram aí ao longo do ano várias vezes. Então, às vezes a gente tinha a gente estava num patamar, caía, retornava. Isso exigiu muitas análises, e a gente volta na questão do comportamento do consumidor, porque o que o Google sempre bate na tecla e sempre fala estou olhando para o consumidor, para a qualidade de conteúdo. Então, acho que assim, mais ou menos isso resume qual foi o contexto desse ano, né? E até de alguns anos atrás, mas acho que principalmente de 2024. Boa, Anne. Obrigado pela atualização. Acho que todo mundo colocou todo mundo na mesma página, né, do que foi 2024 e do cenário que a gente enfrenta hoje. E antes de passar a pergunta para a Fernanda, eu queria só colocar para o pessoal que a gente tem um Q&A aqui embaixo, então caso tenham dúvidas durante a nosso bate-papo e tudo mais, podem ficar à vontade de enviar as perguntas aqui que a gente responde no final. E aí, puxando esse gap, né, do que a gente trouxe do cenário, queria perguntar para você, Fernanda, diante disso, né, quais serão os principais desafios da produção de conteúdo que você enxerga para 2025? E aí, pessoal, primeiramente, um prazerzão estar aqui. É meu primeiro webinar, quero participar de vários ainda. E bora lá, falar de desafios. Boa, Fer. Não posso deixar de falar desse tanto de criação de conteúdo com IA aí, né? Chama atenção bastante isso aí, mas como a Ana disse, a qualidade é importante. Então, o desafio de chamar a atenção no meio desse bando de conteúdo de AI. Então, assim, é um conteúdo sem estratégia, sem saber com quem que eu estou falando. Existe um monte na internet, aqueles textos, tudo bem repetitivo, até uma linguagem ali que a gente, até quem não usa muito, vê demais aquilo repetitivo, genérico, não aprofunda. Então, a gente precisa trabalhar o quê? Para gerar valor no nosso conteúdo. Humanização. Não existe máquina que vai conseguir humanizar um conteúdo, está dentro da cabeça mesmo da persona, a experiência, opinião de especialista, citação, contextualizar o assunto. Então, assim, saber com quem que eu estou falando, o momento certo de funil que aquela pessoa tá, para eu entender como que eu vou passar o conteúdo para ela, isso daí com certeza vai valorizar e vai ajudar nesse desafio aí. Um outro desafio que eu vejo também, que combina com o primeiro, é a persona, o desafio de entender a persona. Só para dar uma pincelada, quando eu falo de persona, o que, que é a persona? Falando rápido, a persona ela é a representação, né, de um cliente ideal, baseado em dados reais, que a gente vai entender os desafios dela, os objetivos dela, as características dela, daquele público. Então, às vezes, o que funcionou com aquela persona ano passado
tem que ser revisitada. Às vezes, esse ano ela vai querer outra coisa. Por exemplo, agora a gente está muito focado em conteúdo de vídeo. Ano passado era vídeo curto, agora a gente vai falar um pouco de vídeo mais longo, podcast, webinar. Amanhã, sei lá, às vezes a pessoa vai estar consumindo um conteúdo via interativo com realidade aumentada, enfim. Então, o desafio também de você sempre revisitar essa persona, tem que monitorar essa persona. O que ela está consumindo agora, onde ela está consumindo, como ela está consumindo. Os problemas que ela tinha antes são os mesmos de agora, os concorrentes de antes são os mesmos de agora. Tudo tem que monitorar, tudo, não tem como, e as mudanças de comportamento sempre vão existir, né? E, por último, outro desafio que a gente vê bastante também é UX e SEO mais do que nunca entrelaçados, até por conta das atualizações do Google. O que acontece? A gente, às vezes, pega uns desafios que a gente pode produzir um conteúdo sensacional, perfeito, otimizado, com palavra-chave, tudo lindo, só que se a estrutura do site da empresa não está junto ali, não está bom, não está com uma estrutura legal, e quando eu digo não está uma estrutura boa, o que eu quero dizer com isso? Demora para carregar, tem link que não funciona, tem o menu confuso, não é responsivo, perdão, falta informação, isso tudo o Google, assim, rejeita, assim, penaliza, não adianta, então, os dois têm que estar unidos. Então, assim, até para você fazer, vou além, né? Até você poder fazer um anúncio, às vezes a estratégia você pode estragar a estratégia, porque a pessoa vai clicar no anúncio, ela vai querer ir para aquela página que está falando exatamente aquilo ali que ela quer consumir. Se a pessoa entrou na página e ela se perdeu ali, não está na cara o que ela quer, você já perdeu o dinheiro, já perdeu o clique. Então, assim, esses desafios eu acho que são bem válidos de comentar agora. Boa, Fer. Obrigado. E gostei bastante dos pontos que você trouxe. Acho que a questão da. A gente se depara muito, né, no cenário de marketing, principalmente, de querer fazer e achar que, pô, vou fazer um monte de conteúdo com IA e aí tá tudo bem, meu SEO vai alavancar, vou conseguir trazer tráfego. E a gente sabe que não é bem assim, né? Não é só fazer por fazer, tem a questão da personalização que você trouxe. E hoje em dia tá muito mais fácil, digamos assim, identificar um conteúdo que é feito por IA, principalmente quando usam muitos termos genéricos e tudo mais, né? Então, acho que vale esse adendo aí para o pessoal para realmente se atentar bastante a isso. E um ponto, só antes de passar a pergunta para o Raul também, você falou sobre as tendências, né? E aí eu estava vendo um webinar que a gente gravou no ano passado sobre conteúdo também, e a gente falou sobre isso, de que todo ano surge uma enxurrada de tendências, né? E a ideia nossa é trazer novas tendências, trazer insights do mercado e tudo mais, mas a questão da persona que você citou, acho que é um ponto crucial ali também, porque se você não analisar o que a sua persona, onde a sua persona está e tudo mais, qual o tipo de conteúdo que ela costuma consumir, você vai acabar se levando por um monte de tendências. Então, a gente tem que estar atento ao mercado, mas também tem que olhar o que o nosso público ali consome, né? Exatamente. Até o Naut, por exemplo. A gente sempre, todo ano, revisita e tem reunião de persona de novo, e pega o comercial de novo, entender se ainda é aquilo ali, o que que mudou, qual é a meta nova. Então, assim, isso daí é sempre renovando. Boa. E eu vejo que muitas empresas acabam esquecendo de fazer isso. E aí eu vou puxar o gancho para perguntar para o Raul, que é o que as empresas de fato não podem ignorar, né, na hora de produzir um conteúdo em 2025. Deixando, às vezes, igual eu comentei, algumas empresas deixam de lado e revisitar essa persona, esse fato de querer consumir em grande escala e sem muita qualidade. Então, na sua opinião, Raul, o que as empresas não podem ignorar, né, na hora de começar uma estratégia de produção de conteúdo? Bom, Léo, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com o time, dizer que eu estou muito grato pelo convite e pela oportunidade de falar em conteúdo que, puxando a sardinha para a gente, conteúdo é rei, né? Mas vamos lá. Eu acho que não dá para a gente ignorar que atualmente a gente vive uma verdadeira crise de atenção. E até para ser justo,
A primeira vez que eu ouvi falar dessa frase foi numa palestra do Rafael Kiza, no RD Station do ano passado. Então, a gente precisa ter em vista que o poder de concentração do usuário hoje, ele é muito curto, e ele quer resposta rápida o tempo inteiro, sem rodeio. Inclusive, acho que o sucesso do TikTok ele está aí para provar isso, né? Assim como o zero click marketing também. Que, embora não seja algo novo, para quem não está familiarizado, o zero click marketing ele é basicamente uma forma da gente entregar conteúdo de maneira mais dinâmica possível. Isso pode ser através do feed, até através do topo do Google também, através daquelas respostas rápidas geradas pela IA do Google e das perguntas mais feitas pelo público também. Esse zero clique ele é basicamente uma forma da pessoa nem precisar sequer clicar num link, ou ela nem precisa ler um artigo de ponta a ponta para satisfazer a intenção de busca dela. Mas aí a gente para pensar, né? Poxa, se essa pessoa ela não vira um acesso, qual a chance dela virar uma conversão um dia? Então eu creio que para a gente falar de conversão hoje em dia e até na criação de conteúdo, a melhor maneira é através de criar um conteúdo que transmita autoridade, cria confiança, mas que no melhor momento ele reserva um lugar na mente das pessoas. Então acho que para quando elas pensarem em comprar, nossa marca ela vai estar exatamente ali situada na mente dela. E acho que hoje em dia, com essa crise de atenção, a gente só consegue através de conteúdos dinâmicos e que sejam adequados a essa crise de atenção. E aí, até para resumir um pouco, eu acho que o maior desafio e o que não pode ser ignorado pelas empresas quando elas pensarem em criar conteúdo esse ano é criar esse espaço na mente das pessoas e que o nosso conteúdo entregue exatamente o que a pessoa busca sem gastar o tempo delas, que é cada vez mais precioso. E essa crise de atenção, que torna a busca pela retenção de concentração do público cada vez mais dinâmica, né? E difícil também. E aí, até para finalizar esse ponto, Léo, a gente já notou que alguns formatos de conteúdo que demandam mais atenção, eles vêm apresentando queda de desempenho. Na contrapartida, conteúdos mais dinâmicos, eles vêm apresentando um desempenho mais elevado. Então, acho que quando a gente fala de criar conteúdo e o que não pode ser ignorado hoje em dia é levar em conta isso. A gente vive uma era que os conteúdos precisam ser muito dinâmicos e que, mesmo que através de técnicas como o zero click marketing, a gente não pode criar conteúdos que simplesmente rodeiam, que não entreguem exatamente a intenção de busca do público. Boa. E você citou aí, Raul, sobre até formatos e tudo mais de conteúdo, e a gente fala um bom tempo sobre isso, na importância de diversificar também os canais, né? De trazer esses canais mais dinâmicos ali para a produção de conteúdo também. Eu acho que é importante, né, as empresas se situarem e, de fato, não estarem presentes em um canal só. Como que faz sentido isso, né? A gente pensar em vários formatos de canais e não seguir um único, porque deu certo até certo tempo e hoje talvez já não está dando mais, até como você citou, apresentar queda, alguns tipos de formatos, né? E até para SEO, Léo, hoje em dia, quando a gente fala de SEO, não se resume tudo artigo de blog, né? A gente consegue trabalhar social media dentro de um plano de SEO, então hoje a criação de conteúdo ela em diversos canais, né? Não se resume só a artigos de blog ou até artigos de opinião ou post de rede social. Tudo parte do conteúdo, né, Raul? Tudo parte do conteúdo. O conteúdo é rei, pô. Eu ia só complementar que eu acho que tudo acaba casando também com o que a gente falou de conhecer esse cliente, de entender o comportamento do consumidor para qualquer definição. Então, assim, qualquer escolha dentro de conteúdo que a gente precise fazer em 2025, a gente vai precisar olhar para dados, vai precisar parar um pouquinho e pensar em estratégia, sabe? Porque senão realmente a gente vai perder tempo e queimar fichas, né, com formatos e ideias que não vão trazer o resultado que a gente está esperando. Boa. E vou finalizar esse tópico indo para a próxima pergunta, mas complementando que eu estou há alguns anos aqui na Outmarketing, eu vejo o quanto que a gente tem evoluído em questão de conteúdo,
por conta do hábito do consumidor ter mudado. Então, não quer dizer que lá atrás só blog não faria sentido. Várias empresas faziam só blog e geravam resultados absurdos. Só que realmente a gente foi se adaptando, o mercado foi mudando, o consumidor. Hoje a atenção é extremamente importante na hora que você vai. É importante você prender a atenção ali. As pessoas consomem conteúdo no trânsito, consomem conteúdo indo ao trabalho sempre, enquanto tá lavando louça, na academia, enfim. Então, tem outros formatos que, e num trânsito, numa academia, você não vai ler um artigo. Às vezes você vai ter que ouvir algum conteúdo em áudio. Então, acho que é importante a gente sempre estar atento ali e não ter aquela cabeça fechada de que o que deu certo até ali é o que vai continuar dando certo para sempre. E aí agora vamos puxar o gancho já para o futuro, né? Eu fiz a primeira pergunta para você, Anne, falando da tendência do mercado atual, né? Agora falando do futuro, né? Na sua análise, quais são, né, as principais tendências de conteúdo pensando no ano atual, no ano de 2025? A gente já está em fevereiro ali, as empresas precisam já estar situadas do que vem pela frente aí também. Até puxando um gancho aí de tudo que a gente já está falando aí, eu divido minha resposta em dois tópicos, e aí eu posso até subdividi-los, mas para mim, acho que a gente tem duas grandes tendências quando a gente pensa em marketing de conteúdo. Eu acho que a primeira é qualidade e a segunda é diversificação. E aí, no tópico qualidade, eu acho que não tem como fugir disso. Quem produz conteúdo precisa produzir conteúdo. A gente precisa parar para fazer o conteúdo, pensar, estruturar, olhar dados, monitorar. Então, a qualidade, ela precisa estar no topo, assim, sabe? Porque senão, eu pelo menos penso que entre fazer um conteúdo ruim só para a gente falar que fez, aí a gente está falando, por exemplo, do blog, ou subir um artigo ali que o ChatGPT criou para mim é melhor não subir. É um conteúdo que ele não agrega, e aí casa com o que a gente está falando aqui. É um desrespeito com o tempo do nosso consumidor, eu jogar um conteúdo que ele não contribui em nada, que ele não agrega, que ele só está enchendo linguiça, sabe? Aquele monte de palavras que se repetem, mas não traz nada de útil e de relevante, de fato. Então, acho que o primeiro é qualidade. E aí ela vai permear todas as etapas da produção, desde a estratégia, né, desde a análise do que a gente vai fazer ou não, até a forma da gente monitorar isso, né? E na diversificação, que é isso que a gente falou todo ano, a gente fala, ano passado a gente veio falando, e agora a gente repete. Realmente, para a gente se destacar, a gente tem que fugir do óbvio, a gente tem que sair da nossa caixa e começar a enxergar conteúdo como um grande universo, porque é isso, né? Conteúdo é tudo. Tudo é conteúdo. Então, a gente precisa diversificar. E isso que até que vocês comentaram, a gente tem já vários estudos comprovando que alguns formatos já estão ali em queda. Então, o e-book que bombou, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, hoje já não performa tão bem. Quer dizer que a gente não tenha que fazer e-books? Não. Mas a gente precisa fazer uma análise de qual tema se encaixa dentro de um e-book, em qual etapa da jornada. Será que é melhor fazer um e-book ou um infográfico? É melhor fazer um e-book ou gravar um podcast sobre isso? Então, a gente precisa fazer essa análise, precisa ter essa análise estratégica, né? Os white papers também são conteúdos mais densos, até mais técnicos, né? Tem seu papel ali numa estratégia, mas a gente precisa pensar muito sobre o que a gente quer ali, né? E aí, muito além de diversificar, né, que é isso que a gente fala, né, de produzir vários tipos, é a gente alocar mesmo esses tipos de conteúdos ao longo da jornada, em vários canais, em vários formatos. Então, é realmente uma ampla diversificação. E aí, assim, minhas apostas, assim, acho que primeiro, podcast é um formato que eu gosto muito. Aqui na Alt a gente tem podcast, né? A Altmarket tem um podcast. A gente tem vários clientes que já abraçaram esse formato, né? E a gente sempre fica muito feliz em contribuir, em ver novos podcasts subindo lá. Então, é um formato que eu gosto muito. Existem estudos, né? Deve crescer em torno de 15% em 2025. O público brasileiro gosta de podcast, é isso, assim, é um formato que a gente consegue ouvir em diversos momentos do nosso dia, então um formato legal. Mas é interessante a gente analisar que o podcast nem sempre ele é um fundo de funil, talvez ele tenha um papel muito mais de reforço de marca, de alcance, de educação do que de conversão. Então é isso que a gente fala também de a gente analisar a estratégia de qual tema vai para o podcast, né?
Eu não vou vender num podcast, não é isso que as pessoas querem ouvir quando estão almoçando ou na academia, né? Então eu preciso ter essa análise. O blog, que é o feijão com arroz aqui do marketing de conteúdo. Muitos dizem que o blog morreu, a gente escuta às vezes, ninguém lê blog mais, né? Não é bem assim. A gente sabe que existe uma busca enorme no Google ainda, as pessoas consomem sim, mas é o que eu falei, o bom artigo de blog. Vou fazer um ruim, melhor não fazer. Agora, se você quiser se destacar, faça um bom conteúdo. E aí, os vídeos, que foi o que a gente sempre também bate na tecla. Acho que até ano passado a gente falou muito, até no último webinar, né, sobre o vídeo curto. Muito, muito atrelado a esse boom que teve o TikTok e tudo. E, de fato, eu acho que para 2025 a manutenção do vídeo curto uma boa tendência para a gente ficar de olho, mas também o vídeo longo, esse vídeo um pouquinho maior. Em alguns momentos, a gente vai precisar aprofundar mais no assunto, e aí talvez 40 segundos, um minuto não seja suficiente. Então, também essa análise de quando produzir um vídeo longo, né? E aí, se a gente fala de vídeo longo, vídeos, enfim, a gente vai precisar também falar um pouquinho sobre SEO dentro das redes sociais, dentro do YouTube, dentro do TikTok, né, que é essa febre aí. Então, tem todo um contexto geral. E aí, até sobre o TikTok, porque assim, a gente escuta muito, até que no dia a dia nosso, a gente é muito questionado, alguns clientes até trazem para a gente, vamos entrar para o TikTok ou não vamos entrar? E aí eu queria até trazer uma reflexão, porque o TikTok, ele é realmente assim, quando surgiu, a gente tinha um preconceito mesmo do TikTok, né, então, é uma rede de adolescentes, de dancinha, sei lá, né, não era tão, a gente não tinha um olhar, sei lá, você não conseguia imaginar que fosse gerar alguma conversão, alguma coisa de marca dentro do TikTok, né? Só que a rede, ela evoluiu muito. Eu acho que, esses dias eu li um texto falando que o TikTok nem é mais uma rede social, ela é quase uma plataforma de entretenimento. Então, enquanto empresa, a gente precisa ter esse olhar para o TikTok também, sabe? De perder esse preconceito e fazer essa análise. Tem dados, né? O Brasil tem 144 milhões de usuários nas redes sociais. E no TikTok, 114 milhões. Então, eu acho que é um bom indício de que nós temos, sim, provavelmente nossas personas estão dentro do TikTok. Mas como que a gente vai entregar esse conteúdo, né? Vai ser, eu vou replicar o vídeo que eu subo no Instagram, no TikTok, com certeza não vai dar certo. Então, precisa fazer um estudo para a rede social, para entender o comportamento, para entender, porque a gente mesmo, enquanto consumidor, a gente caminha diferente nas redes sociais. O que eu busco no LinkedIn, eu não busco no Instagram. Então, não faz sentido eu, enquanto empresa, ficar replicando esse conteúdo. Eu preciso ver se faz sentido ali dentro daquela lógica do sistema daquela rede social. E o TikTok eu gosto de citar, porque eu estava até comentando com os meninos mais cedo, e eu era uma dessas pessoas que fala, gente, não gosto do TikTok, não terei o TikTok. E aí eu tenho uma irmã mais nova, né? E eu via ela tipo assim, nossa, não sei nem o que é Google. Eu achava até um afronte ela me falar isso, né? Mas eu hoje já tenho também esse comportamento. Eu mesma tenho pesquisado muito no TikTok. Então, assim, mesmo eu que já tive uma resistência, sei lá, um ano e meio atrás, hoje já me vejo pesquisando coisas direto no TikTok, coisas que eu nem fui lá no Google primeiro, já fui direto no TikTok, porque eu estou em busca, porque eu sei que ali eu vou encontrar um conteúdo em vídeo, que vai ser rápido, que vai me dar uma resposta e que vai me ajudar de verdade. Então, mas no fundo, é tudo eu entender o que é que o meu consumidor está querendo. Então, quando eu faço aquela busca, o que que eu quero? Eu quero um texto de blog para me responder ou quero um vídeo rápido, prático, para me responder aquela dúvida? Então, acho que para mim, assim, se eu puder resumir, realmente são a diversificação, e aí, assim, eu falei, citei aqui alguns formatos, mas eu acho que tem muita coisa mesmo, assim, para a gente poder aproveitar, coisas que a gente ainda nem viu, porque eu acho que em conteúdo a gente precisa se reinventar muito também, de, sei lá, não existe isso aqui, vamos, sai uma ideia na nossa cabeça, vamos, alguns dias atrás a gente estava com uma ideia que a gente também não viu, eu e o Raul, vamos criar uma página que não era um blog, então, assim, não existe esse formato, mas nós estamos criando aqui, porque a gente pensa no que a gente precisa entregar quando for fazer a estratégia. Então, esse é um formato que ainda não existe, mas eu preciso me reinventar. Então, eu acho que é isso, assim. Mas, de modo geral,
Acho que conteúdo vai bombar em 2025. Quem souber usá-lo, quem souber fazer estratégia, que eu acho que vai ser o ouro da coisa, sabe? Porque produzir a gente sabe que tá quase fácil com a IA, né? Mas não o bom conteúdo, né? O bom conteúdo, esse sempre vai ter um espaço, ele sempre vai performar bem, ele sempre vai conectar, vai engajar. Ele sim é onde a gente tem que focar. Boa, Anne. Perfeito. Acho que deu para o pessoal se conceituar ali também do que pode ser uma tendência. E no meu entendimento ali também, acho que tudo que você citou ali também passa muito por personalização. Assim como o TikTok, por exemplo, pô, igual você comentou, não faz sentido a gente, às vezes, um conteúdo do Instagram, pode ser que sim, mas na maioria, 99% das vezes não, porque é um conteúdo diferente, é um conteúdo mais rápido, mais dinâmico. Enfim, mas todos os canais que você trouxe, acho que você entendeu como relevante a tendência, a novidade ali do vídeo, também do vídeo longo, né? Porque em algum momento isso foi deixado um pouco de lado por conta dessa onda de vídeos curtos. Só que tudo passa muito pela personalização mesmo, né? De você, de fato, se desdobrar e você produzir conteúdo, como você citou aqui na primeira fala sua, de que pensar na estratégia e ser personalizado e de acordo com a sua persona, né? Também, às vezes, igual a gente está citando aqui alguns canais, mas talvez não faça sentido para aquela empresa, você vai gastar uma energia maior naquilo ali, sendo que você poderia dar uma atenção para um outro canal, mas eu acho que passa muito pela personalização, né? Toda essa parte de estratégia, né? Sim, não existe uma fórmula mágica e nem uma estratégia de conteúdo unificada que funciona para todas as empresas e para todos os projetos. Aqui na Alt a gente vê muito isso, né? A gente recebe o cliente e os projetos são muito diversificados. Às vezes faz sentido a gente fazer podcast para esse já não faz. Ou então, ao longo do projeto, a gente identifica que é legal fazer um podcast, aí a gente sugere. Então, assim, essa personalização realmente, aí a gente ficar olhando ali para as pessoas, para esse comportamento do consumidor, né, que foi o que eu falei lá no início, e aí eu acho que a gente consegue amarrar uma estratégia bem legal mesmo. Boa. Eu vou passar a bola para a Fer, e aí antes disso, eu arrisco dizer que tem algumas pessoas, alguns clientes nossos aqui que arrisco dizer que estavam presentes no webinar que a gente fez no início de 2024, que as tendências eram outras, e eu sei que no início do ano que vem a gente provavelmente faz um novo webinar para trazer novas tendências também, e com certeza vão ser tudo diferente de novo. Algumas coisas se mantêm, obviamente, mas sempre o consumidor vai mudando. E aí, Fernanda, eu queria puxar o gancho para você de entender qual que a Anne citou ali sobre a aposta dela, né, para 2025, e eu queria que você compartilhasse a sua ali também. Então, vamos para mais colas. Então, assim, eu peguei três, uma complementando o que a Anne falou, que já ficou ali no gancho, que rede social, SEO para rede social. É uma coisa que, se você reparou bem, quem está escutando, vendo a gente aqui, é uma grande aposta a otimização de conteúdo para rede social. Hoje, fazendo algumas pesquisas no Google, você já vê ali puxando link de LinkedIn, de vídeo de TikTok, de Instagram. Então, assim, vídeo do YouTube. Então, assim, como que eu faço para otimizar esses conteúdos? A gente na Out faz o seguinte: a cola. Você vai usar a palavra-chave, só que você vai usar a palavra-chave que realmente você pesquisou e ela tem uma busca, um volume de busca ali para você utilizar ela e ela tem que ter a ver realmente com o conteúdo que você está escrevendo sobre, né? A legenda ali, enfim, na rede social. Então é sem achismo, né? Tipo, essa palavra aqui, todo mundo fala isso aqui. Não. Tem que ser uma palavra-chave que realmente tenha um volume de busca real. E incluir essas palavras-chave ali na sua legenda, enfim, na rede social. Tanto nos posts quanto ali na descrição da bio, no sobre do LinkedIn. Então, assim, vai além. Outra coisa também, outra cola, é a valorização que o Google está dando para conteúdo topo de funil. O que é o conteúdo topo de funil, para a gente entender? É aquele conteúdo mais educacional. Então, como teve essa atualização do Google, que ele quer essa experiência, ele quer mais dados no conteúdo, ele quer trazer mais pesquisa confiável e
os clientes, né? A maioria dos conteúdos que são mais exigidos, assim, são mais meio e fundo de funil, né? Que já é um público mais quente, um público ali que já está mais caminhando para uma decisão. Só que a gente tem como dar uma aplicada nessa estratégia de topo de funil dentro do meio e fundo também. A gente pode pegar o artigo, por exemplo, a gente começar ele topo de funil, com vários dados, explicando, educando, para depois ir descendo ele ali para uma coisa mais decisiva. Então já é uma dica aí que a gente traz, já que o Google está buscando tanto, né, tanto esse estilo de conteúdo. Outra coisa é o conteúdo gerado por usuário, pelo cliente. Então, caso de sucesso, depoimento, isso é muito, muito importante, porque isso gera autoridade, confiança, experiência, especialização. Então, assim, o que é mais vantajoso? O que eu estou falando pode ser uma coisa meio óbvia, mas tem empresa que ainda não usa. Você vai querer, você vai se conectar mais com o marketing da empresa, falando o que ela entrega, ou um cliente que falou: 30% do meu solução aqui, eu aumentei 30% de lucro. Ou um caso de sucesso que vai mostrar um antes e depois, sabe? Então, assim, isso aí é matador. Eu acho que vale muito, muito, muito investir em cima disso. Então, vão aí essas 3 apostas. Boa. A gente vai fazer um compilado aqui depois e enviar por e-mail, mas essas colas ali acho Compilado de que colas. são relevantes ali para o pessoal também, para a gente compartilhar aí. E eu vou puxar o gancho agora, aproveitar antes de passar para o Raul. Muita gente pergunta para a gente, né, pessoal, em questão de materiais que a gente utiliza, ferramentas que a gente utiliza dentro da área de conteúdo, como eu posso dizer, e materiais também que a gente utiliza para apoio, como, por exemplo, como que a gente desenha a persona, em qual material, como que a gente monta o plano editorial, né? Como que a gente estrutura isso, o calendário de redes sociais, que a gente entendeu ali também que é relevante também a gente ter um SEO para as redes sociais. Então, a gente tem um material bem bacana, que é um kit de marketing que a gente desenvolveu junto com a área de conteúdo. Eu vou compartilhar o link aqui no chat, e aí quem quiser fazer o download, ele é totalmente gratuito. E eu acho que pode ajudar vocês tanto com a insights de ferramentas de tecnologia para utilizar ali no dia a dia, e também alguns materiais que vai como bônus ali gratuito, vocês conseguem baixar o template dos materiais e utilizar ali também. Eu vou puxar agora para o Raul. É, Acho que eu vou manter a mesma lógica, Raul. Queria ouvir de você, na verdade, o que você enxerga, né? Qual será de fato a tendência do ano? O que elas compartilharam, né? O que seria a aposta delas para conteúdo? Eu queria ouvir de você também, né? Qual que será a tendência em si dentro da área? Hoje, quando a gente fala de tendência, é praticamente impossível não falar de IA, né, Léo? E eu não tenho dúvida de que os conteúdos gerados por IA eles vão continuar crescendo, mas eu acho que esse ano vai ter uma diferença, e essa eu acho que vai ser uma tendência. Quem criar conteúdo com IA puramente, e aí é aquela pessoa que cria sem estratégia por trás, sem personalização, vai ter um resultado que não vai agradar, e isso seja a curto ou a longo prazo. Inclusive até o Google ele já se posicionou quanto a isso. A gente já observa que conteúdos feitos com IA, sem revisão ou sem refinamento, eles são penalizados e eles não ranqueiam. Enquanto a gente também observou que conteúdos feitos com IA, com apoio da IA para revisar, veja, ou otimizar, ou ter novas ideias, adaptar headlines, esses conteúdos eles têm tido um bom desempenho. Aliás, aqui na Alt, né, em 2024, a gente passou basicamente o ano fazendo teste nesse sentido, e a gente observou que os conteúdos que têm o melhor desempenho, eles foram aqueles que, veja, foram escritos à mão, com assistência da IA no processo de criação, mas, a princípio, a delegação da criação ela não foi totalmente destinada para a IA, ela se manteve na mão de uma pessoa. Então, acho que isso é uma tendência que os profissionais de marketing comecem a ter mais esse ano, estratégia para utilizar a IA. E aí, diferindo um pouquinho, Léo, um outro ponto também, uma outra tendência que eu trago é a humanização de marcas.
eu vejo uma tendência muito forte ultimamente dos CEOs, diretores, pessoas de alta gestão criarem comunicação diretamente em seus perfis, de uma forma que elas se descolem dessa imagem de que o CEO ele fica ali no topo, ele está ali na cadeira dele, ele é inatingível, ele só se posiciona de forma institucional quando a empresa precisa. Então, eu acho que em 2024, esse tipo de conteúdo, ele já provou o valor dele, esse potencial, e quem souber aproveitar em 2025, com certeza vai colher bons resultados. Aqui na Alt, a gente já faz isso, né, com apoio de estratégia, roteiro de vídeo, copywriting em geral, com alguns clientes nos seus perfis diretamente, e a gente já notou que esse impacto ele tem sido positivo, porque no final das contas, ele acaba humanizando as marcas e acaba aproximando elas do público. Então, a princípio, eu trago esses dois pontos aí como tendência: a estratégia por trás do uso da IA e a humanização de marcas. Eu Boa. queria só complementar o que o Raul trouxe sobre essa questão da humanização, porque é bem interessante que a gente, às vezes, fica tentando puxar dos nossos clientes, né? Ah, tem alguém aí que gosta de falar, que, né, que tem essa aptidão. E, assim, nem sempre tem, tudo bem, são perfis, né? Mas o que a gente percebe é que todo mundo tem algo para compartilhar, para ensinar, e para agregar. Então, quando a gente vê perfis assim do C-Levels ali, compartilhando um pouco do dia a dia, um pouco do conhecimento que eles têm, e que é difícil até para a gente, assim, nós produzimos conteúdo. Eu posso traduzir o que a Alt faz, e, né, assim, se eu fosse só, beleza, eu consigo traduzir, consigo fazer um conteúdo falando o que a Alt faz. Mas é bem diferente quando a gente vê o Alê falando do que a Alt faz, ou quando vê o Léo falando de estratégia de marketing, ou, sabe? Então, existe essa diferença. Eu acho que é legal a gente pontuar isso, porque é uma tendência mesmo. Então, dar voz mesmo a esses influencers B2B que tem dentro da empresa, né? Então, tem muita gente aí legal para aparecer, para falar, para compartilhar. E investir também em vários formatos de conteúdo, seja um artigo de opinião, seja os posts ali no LinkedIn, enfim. Tem muita coisa para fazer e eu acho que muito para agregar mesmo. É só a gente sair do casulo mesmo. É isso, colocar a cara no sol ali e mostrar o que a gente tem para compartilhar, porque todo mundo tem muita coisa dentro da sua área ali específica, tem muito que agrega para todo mundo. Tenho certeza que o pessoal está usufruindo bastante, inclusive, desse conteúdo que a gente está trazendo. E aí, para trazer em algum momento, eu não lembro se foi a Fernanda ou a Ana, que citou sobre casos de sucesso, né? Acho que foi a Fernanda, que conecta mais quando a gente traz casos de uso e tudo mais. Então, eu vou compartilhar aqui no chat também dois casos de sucesso que a gente tem, que um é com a Y Tecnologia, que é um cliente nosso também, que ela conquistou sua autoridade do zero, basicamente. Então, ela não tinha nenhum tipo de presença e ela conquistou o topo no Google ali também. E também a IPTrust, que o marketing de conteúdo ajudou, né, a transformar os desafios em autoridade. Então, acho que vai sintetizar um pouco disso que a gente está falando também e trazer um pouquinho na prática ali como que a gente conquistou alguns resultados com alguns clientes nossos também. E a gente já partindo para as últimas perguntas, a gente teve uma pergunta aqui no Q&A que fala sobre planejamento, né? E a gente vê em vários casos empresas que fazem, de novo, em grande quantidade, mas não planejam direito, igual o Raul comentou ali também, que usa a IA de uma forma muito agressiva, mas que não tem uma estratégia por trás, ou que não traz a humanização da marca. E aí eu queria ouvir de vocês também como que, acho que a gente pode abrir um pouco disso, né? Como que a gente faz aqui na Outmarket, né? Como que a gente planeja? Digamos que a gente pegou uma estratégia do zero, quais são os três passos ali, a gente olha para a marca, para a persona, como que a gente olha para a gente começar a desenvolver uma estratégia e não fazer por fazer, né? Como outras empresas às vezes acabam fazendo. Tá, vou começar. Vou iniciar e aí vocês complementem, gente. Eu acho que aqui na Alt a gente tem uma cultura de olhar muito para a estratégia. Então, sempre que a gente recebe um cliente e quase todos os projetos acabam envolvendo conteúdo, né? A gente sempre brinca aqui internamente, não, tudo tem conteúdo. A gente vai entrar em algum momento aí, porque realmente, seja entra um projeto que é só ads, mas a gente sabe que conteúdo vai entrar ali em alguma hora nesse circuito, né? E aí a gente tem muito esse olhar para a estratégia. Eu acho que a primeira coisa que a gente faz é o que a gente orienta também, né, para os nossos clientes,
é mapear a persona. Eu acho que não dá para dar nenhum passo sem a persona, né? Então, acho que é realmente uma das primeiras coisas que a gente faz aqui é entender essa persona para a gente conseguir, a partir disso, definir tudo, desde o tipo de conteúdo, o tema, a rede social que a gente vai investir ou não, o formato, enfim. A persona ela é muito decisiva, né? E aí ela começa a se desdobrar, né, em todo o projeto e na estratégia. Mas eu acho que o principal aqui para a gente, esse processo, né, de planejamento mesmo de conteúdo, ele parte ali da persona. A gente também tem um olhar muito para SEO, então a gente também faz isso. Cada vez mais a gente tem feito, né? Os meninos comentaram aí até em rede social, até na rede social a gente também está parando para olhar para isso, porque a gente precisa aparecer de forma orgânica. O orgânico é um canal que a gente precisa fortalecer para que nenhuma empresa fique dependendo ali dos anúncios, né? Então, e é o conteúdo que faz isso, né? Então, a gente tem, eu acho que os dois pontos que eu citaria, primeiro a persona, depois essa análise de SEO, que ela acaba englobando também concorrência, enfim, a gente faz uma análise bem aprofundada disso. Boa. Obrigado por É, compartilhar. e às Vai lá. vezes, perdão, Pode e seguir, às Fê. vezes até quando a gente faz análise de SEO, que igual a Anne falou, engloba também ver os concorrentes e tudo, a gente às vezes até já descobriu para clientes aqui, ó, eles trazem, por exemplo, 3, 4 concorrentes, que às vezes os concorrentes reais mesmo, digitais, são até outros. Então, é outra coisa que a gente estrategicamente também descobre e mostra para o cliente, olha, seus reais concorrentes são esses aqui mesmo. Não são esses aí, né? São os grandes e tal, mas os seus reais concorrentes são esses aqui. Palavra-chave que tem em comum com o que você também faz. Então, isso também entra na estratégia. Boa. Eu vou agilizar um pouquinho aqui. A gente tem mais duas perguntas. Aí eu vou direcionar essa para a Fer e a próxima já passo direto até para o Raul. Essa daqui, Fernando, eu queria que você comentasse um pouquinho, né? A gente falou muito durante o webinar sobre quantidade e qualidade, né? E a gente vê que muitos desafios das empresas hoje acabam sendo também, pô, eu tenho um blog completo, tem muito conteúdo, mas não gera resultado. E eles continuam produzindo conteúdo abundantemente e não está gerando resultado. O que você sugeriria para uma empresa que enfrenta esse tipo de desafio? Então, já tivemos desafios assim. A primeira coisa que tem que olhar é se você está só construindo artigos ou se você tem uma estratégia, a bendita estratégia de conteúdo por trás. Por exemplo, às vezes seu blog está com 100 artigos lá. Tem a questão de, primeiro, ele está otimizado, tem a palavra-chave lá, a palavra-chave que está lá tem a ver com o seu mercado, porque às vezes também usar a palavra-chave errada, você nem indexa, porque a pessoa vai buscar aquilo e às vezes não tem absolutamente nada a ver com o mercado, né, que a empresa está dentro. Outra coisa é analisar se, eu acho que o mais importante é esse da palavra-chave. Não adianta também você ter artigos lá de 2020 se o Google está penalizando, jogando para baixo os conteúdos que não estão atualizados. Igual eu falei, ele quer dados ali dentro, ele quer informação real ali dentro, né? Ele quer riqueza de conteúdo ali dentro. Então, se isso também não for atualizado, se você não puxar esses que já foram feitos e otimizar também para a realidade de hoje, eles também não vão ranquear mais. Então, sempre tem que revisitar isso, sempre tem que analisar essas questões. Boa, perfeito, Fê. Eu tenho tem mais duas perguntinhas aqui no Q&A e para não deixar de responder ninguém, vou direcionar para o Raul, que foi a pergunta do José Maria. Ele pergunta, como equilibrar a crise de atenção do consumidor vezes a qualidade de humanização do conteúdo e a necessidade de criar conteúdo dinâmico. E aí complementa depois, né? Novamente, como que a gente consegue evitar a alta taxa de abandono do vídeo longo, né? Frente ao baixo nível de atenção do consumidor. Eu acho que essas duas perguntas dele se conectam muito bem, né? A crise de atenção ela é real. E eu trago alguns pontos.
eu acho que o primeiro dele é a gente entender profundamente o público. Eu acho que não adianta nada a gente apostar numa comunicação que de fato não seja a língua que o meu público fala. Senão, logo naqueles primeiros segundos, o público, o cara ali, ele já vai descartar esse conteúdo. Seja um vídeo, seja um texto, seja um post. E literalmente são segundos, né, Raul? Segundos. Se você enrolou linguiça 3 segundos ali, já era, você já perdeu já. Fê, o Kiso, ele passa um número que me marcou muito. Ele fala que a atenção média de um adulto hoje em dia é de no máximo 8 segundos. Ele avalia se em 8 segundos não vale a pena para ele, ele descarta, simplesmente, independente do formato que esse conteúdo seja. Então, primeiro entender quem é esse público para a gente falar a mesma língua dele. Depois eu acho que todo mundo conhece o storytelling, mas ele continua muito eficaz, então eu acho que apostar em histórias curtas, mais que sejam envolventes, e que humanizem a marca também, até fazendo um gancho com o que a gente falou anteriormente. Acho que essa humanização, ela traz muito também. A gente vive um mar de conteúdo feito por IA, que eu acho que quem humaniza se conecta mais, e quem se conecta mais larga na frente. Outra coisa, eu acho que apostar em elementos visuais, e aí isso aqui vale para vídeo, vale para post também, para artigo já é um pouco mais difícil, mas também dá para fazer. Claro, sem excesso, mas eu acho que elementos visuais que sejam atrativos, animações, isso em vídeos também, que entreguem as informações de forma mais fragmentada, de forma contínua. E aí ele não vai se sentir saturado, ele vai continuar consumindo esse conteúdo. E por fim, eu acho que aquela velha humanização, sabe? Eu acho que mostrar um pouco do bastidor, mostrar um pouco dos valores da marca, aquilo que o Léo falou, colocar um pouco do rosto ali no salto também na câmera não faz mal, eu acho que conecta muito, é o que a Anne falou, a gente tem muito cliente também que tem muito potencial para mostrar a cara e mostrar a voz, mas ele não faz isso por inúmeros motivos. Eu acho que esses pontos são os principais meios para a gente driblar essa crise de concentração atual. E, é claro, investir em conteúdos em diversos formatos. E só complementando, eu acho que a cultura de teste. Quando a gente pensa em conteúdo, é testar. Então, assim, fizemos um vídeo, esse tipo de gancho aqui conectou melhor com minha persona, esse aqui já não deu tão certo. Então, e estar aberto ao erro, sabe? Porque eu acho que a gente quer postar o conteúdo e só quer o sucesso. É lógico que a gente quer, mas a gente tem que estar aberto a errar também. E aí, para fazer o teste mesmo, para a gente ir entendendo mesmo ali o que está funcionando ou não. Então, além de tudo isso que o Raul falou, eu acho que é isso, assim, de testar novos gatilhos diferentes, elementos visuais diferentes, o que prendeu mais atenção, e aí entra na parte da estratégia, que é o que a gente falou. Pegar o conteúdo e analisar, mas analisar mesmo, assim, sabe? E sem o preconceito do que eu acho que funciona. Porque, às vezes, o que eu acho que é bom, não é bom para minha persona. Então, eu preciso entrar na mente dela para fazer esses testes, sabe? Fugir do meu achismo, se a gente olhar para os dados mesmo. Boa. Eu vou para a última pergunta aqui, para a gente não deixar de responder. Essa foi do Pablo, ele mandou. Antes disso, tá, pessoal? Tudo isso que a gente está falando, né? A gente está com 3 especialistas aqui. A gente tem um time de especialistas na Outmarket que complementam todas essas áreas também, complementam as áreas de conteúdo. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, caso queiram marcar um bate-papo com a gente, falar com um de nossos especialistas para aprofundar na estratégia de conteúdo da sua empresa. Então, aproveito até, a gente está com a Amanda e o Eric do comercial tá aqui com a gente, e a gente preparou uma condição bem legal também para quem está participando e vier a contratar algum tipo de serviço de conteúdo ou algum outro tipo de serviço da Outmarketing também. Então, deixei o link aqui para vocês marcarem um bate-papo ali sem compromisso com o nosso time de especialistas. E aí, para a gente falar uma última. IA foi um tema muito citado, né? A gente sempre, quando a gente fala de conteúdo, com tendências e tudo mais, a gente vai trazer IA, que já não é mais tendência, né? Tornou uma realidade ali no nosso dia a dia. E aí eu vou direcionar essa para a Anne, que é como que você avalia, Anne, o uso da IA no dia a dia. Os demais podem complementar também, tá? Mas hoje a gente. E vocês citaram muito, né, sobre um conteúdo generalista, uma empresa que não se planeja e faz um monte de conteúdo de IA, que tem esses termos genéricos, né, que a gente sabe, é maçante. Se a gente usar o dado do Raul ali que ele trouxe, 8 segundos com conteúdo IA não vai prender ninguém. Se a gente bater o olho e ver que é IA, não vai prender. A gente sabe que foi robotizado ali, não foi um conteúdo pensado para mim mesmo. Então, como que você avalia, Anne, a IA no dia a dia, né? Tem alguma boa prática, alguma coisa que você recomenda
porque assim, a gente sabe a importância, a gente sabe que precisa utilizar, mas com um certo cuidado ali também. Então, como que vocês entendem isso, né, para a gente fechar o webinar ali em questão do dia a dia também, e se vocês já quiserem fazer um fechamento ali também, caso tenha alguma palavra final ali para passar para o pessoal também. Tá. Eu acho que a IA ela é uma ferramenta muito poderosa, que é inegável, assim. A gente que tem um trabalho mais criativo, a gente precisa ter um cuidado com ela, né? Então, assim, a gente precisa realmente, foi isso que o Raul falou, é uma tendência a aprender a usar a IA, principalmente dentro de áreas criativas. Porque o que eu tenho percebido é que as pessoas estão ficando preguiçosas, né? As pessoas estão deixando de pensar para deixar a IA pensar. E, assim, em alguns momentos ela traz realmente ideias que talvez eu não teria naquele momento, né? Mas eu lembro até de uma palestra que eu assisti que falou isso, mas assim, a mente humana é que é de fato extraordinária. E a gente não pode esquecer disso. O extraordinário, o diferente, o totalmente fora da caixa não vai sair da mente do chat O GPT. emocional está no ser humano, né? Não está na máquina. Então Não já está na fica mão. aí. Então, assim, é aprender a usar. E assim, e a gente fez testes, é isso que é legal aqui na Alt. A gente parou para fazer testes, porque estava todo mundo falando, e aí, ranqueia ou não ranqueia, é bom ou não é bom, é fácil ou não é fácil, né? Então, a gente parou realmente para fazer esses testes, e o que a gente viu foi que, de fato, funciona com um processo bem desenhado e com o humano comandando no início ao fim. Então, assim, não é entreguei, joguei uma palavra-chave lá no chat GPT e pronto. Porque se fizer isso, realmente não conecta. Porque eu acho que, no fundo, essa conexão, a gente precisa colocar a nossa mão, a nossa experiência, o nosso toque ali no conteúdo, para que ele fique realmente um conteúdo e não só um artigo, sabe? Que é realmente um conteúdo, não é um emaranhado de palavras que se jogam. E principalmente em algumas áreas, por exemplo, anúncios, que é o que eu falei, quando a gente trabalha com coisas que vão tocar no emocional de pessoas, a gente precisa ter muito cuidado de entregar tudo para a IA, porque ela não vai saber se conectar com pessoas. Então, assim, eu avalio como positivo, porque realmente otimiza muitos processos, facilita muita coisa, acelera muita coisa, mas com esse cuidado, sabe, da gente saber usar e sempre lembrar de que precisamos não deixar que ela crie por nós, perder a preguiça, porque eu acho que o risco é esse. A gente está se tornando preguiçoso de coisas simples que talvez eu conseguiria pensar, eu já jogo lá no chat GPT. E aí eu acho que isso vai criando um círculo onde a gente vai ficando realmente, a gente vai atrofiando nossa criatividade, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Alguém Queria trazer gostaria um de... ponto, Léo, para Vai te lá, Raul. falar. A maioria dos profissionais de marketing hoje em dia eles já usam IA, né? E eu acho, mas aí é puro achismo, eu acho que a maioria das pessoas ela usa para copyright e geração de conteúdo. Só que é isso, é um reforço até do que a Anne falou, de tudo que a gente falou, e eu acho que eu queria trazer como um ponto final aqui, pelo menos da minha fala. Não delegue a sua criação e a sua estratégia para a IA, sabe? Planeje, crie uma estratégia por trás, ou né, vá atrás de profissionais que façam isso, mas não delegue a sua IA, seu conteúdo para IA, porque a gente já viu que a crise de atenção é real e conteúdo feito por IA não retém pessoas, não retém a concentração. Boa. E a gente sabe no dia de hoje, realmente, a atenção, como vocês colocaram, é fundamental para aprender. E eu coloco um ponto além ali também do nosso cenário, né? O mercado B2B, o mercado de TI, ele tem um quê a mais ali também. Muitas vezes as pessoas, elas querem tudo muito mais prático e mais rápido, mais ágil. Então, isso vai de pessoa para pessoa, mas o nosso cenário também, o nosso mercado também enfrenta esse desafio também. O Pablo comentou aqui muito bom, parabéns pelo conteúdo, pessoal. E eu queria agradecer todo mundo que participou aqui também. A Vera acabou de comentar aqui também, realmente é saber combinar nossa criatividade com a praticidade da IA. E é exatamente isso. Ter a criatividade, é não delegar, como o Raul comentou, a parte criativa, a parte de planejamento e tudo mais, e a sua estratégia para a IA,
E com isso, ela parabenizou aqui também, parabéns pelo conteúdo, esse webinar está incrível, sensacional, sempre aprendo muito com vocês, obrigado. Enfim, queria finalizar agradecendo Anne, Fernanda e Raul pela participação de vocês, obrigado por topar participar, obrigado por trazer e preparar um conteúdo super legal com as principais tendências. Acho que vocês conseguiram consolidar bem ali o que é o cenário hoje, o que a gente vê de tendências e novidades, os desafios, o que a gente tem para o ano de 2025, ano de conteúdo. Pessoal que chegou depois ou que queira rever em algum momento a gravação, eu vou disponibilizar no e-mail o link da gravação com os materiais que a gente compartilhou também. Esse kit de marketing digital recomendo bastante. Tem algumas pessoas que eu vi aqui que estão participando que já baixaram, que tem as tecnologias, tem os templates ali para vocês utilizarem no dia a dia. E, de novo, a Hotmart está 100% à disposição. A gente tem vários casos de sucesso relacionado a conteúdo e também a outras ações. Então, tem pessoas aqui que eu sei que estão buscando de conteúdo, mas que também precisam de soluções para outras áreas, e a Hotmart integra tudo isso. A gente trabalha de uma forma muito integrada. E eu disponibilizei aqui o link também, e aí tem botãozinho de fale conosco lá, fale com o especialista, para vocês marcarem bate-papo com a gente. E é isso, gente. Obrigado pela participação, obrigado a todos que acompanharam até aqui, e até um próximo webinar. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Bom demais. Gente. Bom demais, né, Fer? Tchau. Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. A importância de gerar conteúdo, de fazer todos os tipos de conteúdo, não só um canal, para a gente poder impactar o nosso cliente em qualquer momento. Que é um marco para nós aqui, para discutir esse tema de marketing, de vendas, de pós-vendas, de inteligência artificial e de tudo que vai ser trazido aqui. E eu acho que o segundo ponto aqui é um dos maiores eventos que eu já participei também. Comercial. A gente sabe que o marketing muitas vezes ele é cobrado e visto como sendo um responsável único de apenas gerar o lead. Cada um tem o seu conceito de sucesso. Então é muito importante, né, você entender logo do início, né, ali no seu CRM, o que é conceito de sucesso de fato.